Olá, eu tenho hoje um conselho para os jovens, um conselho especial, baseado num jovem chamado Davi. Eu não vou falar de Davi o rei, mas vou falar de Davi, aquele adolescente, aquele garoto. Por quê? Porque quando nós somos jovens, nós somos adolescentes, normalmente nós falamos coisas esperando um dia servir ao Senhor. Mas Deus quer que nós sejamos eficazes hoje. E a palavra é prudência. Davi, ele foi um jovem conhecido pela prudência. Ele era respeitado por onde ele passava, mesmo ele sendo um adolescente. Teve uma época durante o reinado de Saul que Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos. E esses espíritos não saíam, simplesmente não saíam. Então tiveram uma ideia. Se alguém tocar uma boa música, uma música que vem de Deus, esses espíritos vão sair. E começaram a procurar quem chamar, quem chamar. Então encontraram Davi, um jovem, falou dele. E está escrito o seguinte, eu vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 16. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso e homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. De tudo que ele falou aqui, o que mais me chama a atenção é prudente em palavras. Muitas pessoas, quando vão falar de Davi, começam a falar que Davi venceu Golias, Davi era baixinho, Davi isso, aquilo, outro. Não. Primeiro, curiosidade, Davi não era baixinho. Sabe por quê? Porque quando Saul foi ser escolhido para ser rei, diz que todo mundo ficava impressionado com a beleza de Saul. Saul, além de ser muito bonito, ele era muito alto. A altura de Saul era o seguinte: do ombro para baixo estavam todos os homens da nação. Ele se sobressaía em altura e beleza. E aí, curiosidade. Anos depois, Davi aparece e Davi se propõe a lutar com Golias. Quando Davi vai conversar com Saul, Saul oferece a ele as suas vestimentas, a sua túnica e sua armadura. Como é que você vai pegar um homem de 1,90 m e pegar a túnica dele e colocar no homem de 1,70 m ou 1,65 m? Não tem condições. Se Saul olha para ele e fala, minha túnica cabe em você? Se Saul coloca a túnica dele em Davi, é porque Davi tinha uma estatura próxima, similar à dele. Tem uma passagem que diz que ele era o menor da sua casa, mas é menor de idade. Esse versículo não está falando de altura. Vamos continuar. Qual o significado de prudência? Prudência é a capacidade de agir de forma correta, de forma consciente, analisando o contexto. E já que eu vou falar sobre analisar o ambiente e contexto, abro novamente um parêntese para falar para os pais. Ensine seus filhos jovens a serem prudentes, porque era o que Jessé fazia. E eu vou ler novamente a palavra de Deus aqui. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12, Jessé chama Davi e fala, Davi, seus irmãos estão na guerra. Vai até lá levar comida para eles. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Isso é prudência. O pai dele analisou a situação e preparou o alimento. Por quê? Porque ele queria que os filhos dele, se alguém fosse ter um privilégio, que fosse os filhos dele. Isso é a prudência. E Davi, por estar próximo ao pai, porque ele estava sempre perto do pai, a gente vê isso no versículo 15, que diz assim, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. E Davi, claro, aprendia. Nessa época, Davi já trabalhava no palácio. Davi já trabalhava para o rei Saul. Ele já tocava para Saul. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele ia para o palácio, servia ao rei e voltava para a casa do pai para continuar cuidando das ovelhas. Quando Davi chega para entregar os alimentos, o irmão dele fala, o que você está fazendo aqui? Onde você deixou as ovelhas? Só que Davi, antes de ir, ele acordou cedo, escolheu um outro pastor e colocou para cuidar das ovelhas e foi. Ele não deixou o serviço dele abandonado. Ele não deixou o posto dele abandonado. E isso serve para a gente de grande lição. No meio daquela confusão da guerra, Davi começa a ouvir uma história. E o que eu falei sobre prudência? Eu disse que prudência leva em consideração o contexto, não é isso? Olha o que Davi faz. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas,
Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram. Sim, essa será a recompensa para quem o matar. E qual era a recompensa? Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Opa, genro do rei, e meu pai, minha família, livre de impostos? Eu ganho, minha família ganha, tô dentro. Só que ele era prudente. O que ele faz? Ele vai perguntar para outro soldado. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Só então Davi se posiciona e fala: eu vou lutar, eu vou matar esse gigante. Davi então é levado até o rei Saul. Na presença do rei, ele começa a se posicionar, porque o rei olha para ele e vê apenas um jovem. E quando Saul começa a falar, Davi o interrompe e diz: eu sou capaz. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando o leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Nós cristãos precisamos aplicar a justiça de Deus em tudo que nós fazemos. E na hora de lutarmos, reivindicarmos algo, deve ser baseado nos parâmetros que Deus deixou. Davi, como servo de Deus, não deixava ninguém falar mal do Deus vivo. Davi, então, como eu falei lá no início, coloca a armadura do rei. Ele experimenta a roupa, ele pega a espada, ele cinge a espada no cinto, mas ele vê que está desconfortável. Por quê? Porque ele não tinha experiência com isso. Davi não ficou empolgado porque ele estava usando a túnica e a armadura do rei. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer para ele. Ele não estava preocupado em bater uma selfie e falar: olha com quem eu estou com o rei, eu estou usando a armadura do rei. Não, ele não tinha essa preocupação. Davi, ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus na vida dele. Ele estava preocupado em agir de acordo com aquilo que estava queimando dentro dele, que era defender o nome do Senhor. Ele então pede para remover aquela armadura e ele diz: eu vou usar as ferramentas que eu tenho, que Deus tem me dado, que tem dado certo, que eu tenho defendido as ovelhas do meu pai. No capítulo 18, no versículo 14, diz assim: Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. No original está um pouco diferente. Em português ficaria mais ou menos assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha medo dele. Você, jovem, que resolve entrar por esse caminho, o caminho da prudência, acredite, você vai levantar inimigos, pois as pessoas não estão acostumadas a verem uma pessoa andar no caminho certo, uma pessoa andar de acordo com os parâmetros da Bíblia, de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas acredite, como Deus estava com Davi, Deus estará com você. Deus nunca irá te abandonar se você andar prudentemente. Se você tiver controle no que você fala, se você estiver sempre buscando não o interesse seu, mas o interesse do coletivo, o interesse da sua família, querendo fazer o melhor para os seus pais, fique tranquilo, Deus sempre estará com você. E mesmo que o rei tenha medo e tente te prejudicar, ele não vai ter êxito, ele não vai conseguir. Mas para não ficar somente falando de Davi, eu gostaria de falar de Jesus. O que Jesus fala sobre prudência? No livro de Lucas, no capítulo 16, Jesus conta uma história e ele fala sobre um mordomo infiel. E ele dá o exemplo de um ímpio para falar sobre prudência. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a prudência tem que estar enraizada no nosso caráter. Muitas pessoas podem dizer: mas eu já errei tanto, o meu passado é horrível. Fique tranquilo, assim como Jesus limpou todo o meu passado, ele também limpou o seu. É só pedir perdão a ele, é só se arrepender, é só confessá-lo como Senhor e passar a viver de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. João capítulo 14, Jesus disse que aquele que o ama guarda a sua palavra. Aquele que o ama anda com prudência. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar
a andar sempre com prudência nos caminhos do Senhor, a andar sempre meditando na palavra para poder viver da melhor forma possível, de forma que o Senhor seja glorificado. Que você seja como o jovem Davi, que não está preocupado em se tornar rei, mas está preocupado em fazer a vontade de Deus, está preocupado em defender a justiça, a lutar pelo certo, se comportando sempre de uma maneira diferente, se comportando sempre de um jeito que as pessoas vão olhar e vão falar: essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem um brilho nela. Acredite, esse brilho é o Espírito Santo. O Espírito Santo anda com todo aquele que anda com prudência. O Espírito Santo anda com todo aquele que se afasta do pecado, que se afasta das coisas más, que não coloca coisas ruins nos seus olhos, que não coloca coisas ruins nos seus ouvidos. E eu quero te convidar, você que, como pai, como mãe, vai rever seus passos para olhar se você tem sido um exemplo de prudência para seus filhos, que você agora vai sentar para conversar com eles e ensinar a eles viverem assim como Davi viveu. E você, jovem, leia a história de Davi, não fique olhando para os defeitos, não fique preocupado se Davi era alto ou era baixo, não fique preocupado se Davi pecou ou deixou de pecar. Se preocupe em pegar os bons exemplos, se preocupe em usar ele como referência. Afinal, a Bíblia diz que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. E a primeira característica que nós vemos nele quando ainda era jovem foi a prudência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe com aqueles que você se importa, com aqueles que você ama. Porque para o lugar que você vai, eles também precisam ir. Um grande abraço. Deus te abençoe.